Por causa de uma disputa legal envolvendo a empresa, todos os meus bens foram congelados. Clara, minha filha adotiva, me pediu a nova mansão, dizendo que era seu presente de ano novo. Expliquei a situação e disse que compensaria no futuro. Mas na hora, a expressão dela mudou, e ela quebrou o copo que segurava. Você acha que sou idiota? Que tipo de situação leva ao congelamento de bens? Fala logo, você tá falida. Sabia que não dava para confiar em você, sempre se achando com um pouco de dinheiro, bem feito para você. Ela xingou com uma cara feia enquanto tirava um acordo de término de adoção que claramente já tinha preparado antes. Olhei para ela, decepcionada, com as palavras presas na garganta. A disputa da empresa já tinha sido resolvida. Faltavam só 3 dias para meus bens serem descongelados. Depois de trabalhar com a polícia para resolver a disputa financeira da empresa, voltei para minha casa nos arredores de São Paulo, com o corpo doendo de cansaço. No fim da entrada da garagem, um SUV Bentley cinza escuro estava parado, com os faróis piscando 2 vezes. Mal pisei na varanda, Clara veio correndo pela porta da frente e me abraçou com entusiasmo. Mãe, finalmente você voltou! Tava morrendo de saudade! Dei uns tapinhas leves nas costas dela, com a voz suave, mas carregada de cansaço. Faz só uns dias. Já estava com tanta saudade assim. Ela piscou e me olhou, sorrindo como uma criança sem preocupação. Essa garota realmente me fez acreditar, uma vez, que a vida ainda podia ter algum tipo de carinho. Há 3 anos, fui voluntária num programa local de apoio a jovens, ajudando a agência de adoção a escolher famílias para acolhimento temporário. Foi quando Clara tinha acabado de sair do seu 3º lar adotivo. A mãe dela foi presa por crimes de drogas e o pai sumiu há anos. A situação financeira dela era desesperadora. Não tinha ninguém para cuidar dela e o tribunal a colocou sob custódia do Estado. Naquela altura, ela já estava cansada da própria ideia de família. A primeira vez que a vi, ela estava encostada numa janela no canto da sala de aula, segurando um bloquinho de notas adesivas quase vazio. Perguntei, do que você precisa? Sem nem levantar o olhar, ela respondeu baixinho, só quero um lugar onde eu possa dormir em paz. Naquele momento, vi o cansaço silencioso e o orgulho teimoso escondidos no fundo do coração dela. Não foi uma decisão por impulso. Fiz um pedido oficial ao Estado. Passei por avaliações, entrevistas, treinamentos e checagem de antecedentes, até que finalmente ela se mudou para minha casa. No começo, ela sempre dizia que não ficaria muito tempo, que eu acabaria me cansando dela, mas aos poucos ajudei ela a se adaptar, matriculei na escola, dei tudo que ela precisava. Até decorei o quarto dela do jeito que ela gostava. Com o tempo, nossa relação começou a mudar. Lembro claramente, a primeira vez que ela me chamou de mãe foi depois de um dos nossos jantares em família. Não disse nada na hora, só juntei os pratos em silêncio, mas a palavra mãe ficou gravada em mim por 3 anos. No fim, formalizei os papéis de adoção e fiz dela parte da minha família em todos os sentidos legais. Ela era inteligente, cheia de vida e opiniões. E durante esse tempo, realmente senti que algo quente voltava para minha vida. 3 anos passaram voando. Mãe, tá frio aqui fora. Entra, disse Clara, segurando meu braço de um jeito brincalhão. Sorri e concordei. Tá bom, vamos entrar. Assim que entramos, ela pegou minha mão e sorriu. Mãe, você tá muito ocupada ultimamente. Semana passada, mal apareceu em casa. Fiquei preocupada que não tivesse tempo de me comprar um presente de Natal, então escolhi um para você. Bom, para mim, na verdade. Ela levantou o celular mostrando um anúncio de uma mansão de luxo à beira de um lago. Escolhi essa para você me dar. É perfeita, né? Localização top, vista incrível, pier privativo. Não é demais? Olhei para o rosto radiante dela, mas uma sensação estranha mexeu no meu peito. Clara sempre foi calculista, isso eu já sabia, mas ela ainda era jovem, e eu nunca quis ser dura demais. Ainda esperava que um dia ela mudasse. Meu olhar foi para a tela, uma mansão independente recém-construída às margens do Lago Paranoá. Ultimamente, virou símbolo de status entre a elite, aparecendo nas redes sociais como a última moda do luxo. Em qualquer outro dia, talvez eu não ligasse muito, mas a empresa tinha acabado de passar por uma crise, e eu não estava afim de assumir gastos extras. Não respondi na hora.
Em vez disso, perguntei calmamente: você já mora aqui. Para que precisa de outra casa? O sorriso dela congelou por um segundo, mas ela se recuperou rápido. Mãe, você trabalha o dia todo e precisa descansar à noite. Meus amigos e eu queremos fazer festas de vez em quando, mas não quero te incomodar. Não seria mais fácil se eu tivesse minha própria casa? Seria melhor para nós duas. Ela continuou falando, com um tom leve e persuasivo, tentando soar razoável. Virei e fui para a cozinha, me servindo devagar de uma xícara de café. Minha voz saiu tranquila. Essa casa tem 3 andares. O isolamento acústico é ótimo. Se quiser se divertir, vai para o andar de cima, não vai me incomodar. O sorriso dela sumiu na hora, com um brilho de irritação nos olhos. Mãe, você tem que ser tão pão dura? São só uns milhões. Isso é tipo uns meses de lucro para você. Parei por um momento, segurando meu café enquanto voltava para a sala, com um olhar calmo e firme. Não é que eu não tivesse tratado ela bem. Nos últimos 3 anos, dei tudo para ela. Roupas, um lar, tudo o que pudesse precisar. Até levei ela para eventos importantes da empresa. Fiz tudo o que uma mãe podia fazer, mas nunca imaginei que um dia ela me olharia nos olhos e me chamaria de pão dura. Ao me ver quieta, Clara abaixou a cabeça. De repente, os lábios dela tremeram e lágrimas começaram a cair. Já falei para os meus amigos que ia levar eles para ver a nova mansão amanhã. Você vai mesmo me deixar passar vergonha assim? Não respondi. Só tomei um gole de café e disse calma. Se a mansão significa tanto para você, deixa eu te perguntar uma coisa. Olhei para ela, com a voz firme e pausada. Aquela mansão vazia, perto do Lago Paranoá, você deu ela? Ela congelou. A expressão mudou levemente. Depois de hesitar, murmurou. Dei para o meu pai. E o Bentley também. Ela revirou os olhos, visivelmente irritada. Isso também dei para ele. Já desconfiava desde o começo, mas não tinha confrontado ela. Pensei que talvez ela só tivesse emprestado por um tempo, nada demais. Mas ouvir ela admitir acordou uma irritação profunda em mim, que não dava mais para ignorar. Meu olhar ficou mais frio, minha voz mais baixa. Eu não te disse claramente para não mexer nos meus bens sem permissão? Isso tocou num nervo. O rosto dela ficou vermelho, os olhos cheios de lágrimas e as emoções começaram a sair do controle. É fácil falar, mas é meu pai biológico. Como você pode chamar ele de outra pessoa? O lugar que você arrumou para ele é uma bagunça. Qualquer um vê que ele mal sobrevive. Você achou mesmo que aquela casa caindo aos pedaços era suficiente para ele? Dar a mansão foi o mínimo que eu podia fazer. Ele tá ficando velho, nunca teve nada de bom na vida. Qual o problema de deixar ele dirigir um carro de luxo agora? A voz dela tremia enquanto a frustração transborda. Você tem tanto dinheiro, por que é tão difícil dar um pouquinho pra gente? Só um pouquinho mudaria tudo. Ela falava como se tivesse toda a razão. Como se tudo que fez fosse completamente justificado. No passado, talvez as lágrimas dela me amolecessem. Talvez eu estendesse a mão, desse um tapinha no ombro dela e sussurrasse. Desculpa, nunca te machucaria. Mas agora parecia só ridículo. Então você está dizendo que eu devo sustentar você e toda a sua família? Quer que eu use meu dinheiro para dar para o seu pai a vida que ele nunca conquistou? Minha voz ficou fria, cortante como gelo. Você sabe o que ele fez? Invadiu várias propriedades privadas e roubou um monte de coisas valiosas. O rosto da Clara ficou pálido. Se eu não tivesse interferido para amenizar as coisas, ele estava na cadeia agora. Não denunciei ele. Isso já foi mais clemência do que ele merecia. Ela mordeu o lábio com força e os olhos de repente escureceram com ressentimento. Como você pode falar assim do meu pai? Gritou com a voz altíssima. Por sua causa, parei de viver com ele. Não dá para ser um pouco mais legal com ele por mim? Ele errou. E daí? Dinheiro não resolve tudo? Você é rica, por que não pode ser generosa? Soltei uma risada fria. O gelo nos meus olhos era inconfundível, e naquele momento vi ela claramente pela primeira vez. Todo o carinho que ela dizia ter era só uma transação. Ela usou o título de filha como alavanca para exigir uma vida melhor. Você me deve alguma coisa hoje? Disse, cada vez mais nervosa. Te esperei a noite toda. Não pensa que vai se livrar de mim com um cafezinho qualquer. Quase ri alto da arrogância dela.
A petulância na voz era tão absurda que nem tentei mais esconder minha frustração. Levantei, fui até o hall, peguei o aviso de congelamento de bens do tribunal na minha bolsa e voltei para a sala. Coloquei o documento na mesa na frente dela. Queria uma explicação? Disse baixinho, com a voz afiada como uma faca. Então, olha bem. O rosto da Clara congelou na hora. Ela me encarou, com um brilho de inquietação nos olhos, como se de repente sentisse que algo estava muito errado. Ela pegou o documento da mesa e, com um só olhar, foi como se tivessem jogado um balde de água gelada nela. O que isso significa? A voz tremia, os lábios também. Forçou um sorriso, mas parecia mais patético que reconfortante. Mãe, essa ordem de congelamento não é sua, né? Tá brincando, né? Não quero mais a mansão, tá bom? Só não me assusta assim. Soltei um suspiro leve e disse com suavidade. Clara, preciso te contar a verdade. Teve um problema com a empresa e, como representante legal, todos os meus bens foram congelados. Os joelhos dela cederam um pouco enquanto dava uns passos para trás, o rosto ficando pálido num instante. É só temporário, né? Vai ser liberado logo, né, mãe? Fala alguma coisa. Fiquei em silêncio, esfregando as têmporas devagar. A voz dela agora tinha um pânico estridente. Não faz isso, tá me assustando. Me diz que não é permanente, por favor. Me recostei no sofá, olhei para o documento nas mãos dela e soltei uma risada amarga, quase me criticando. Talvez acabe em uns meses, talvez em 10 anos, quem sabe? Ela ficou lá, atônita, com a expressão mudando rápido. Aí, sem aviso, veio para cima de mim. Por um segundo, pensei que ela finalmente tinha entendido, que percebeu que mesmo sem dinheiro eu não ia abandonar ela. Uma leve quentura brilhou no meu coração. Talvez eu não tivesse julgado ela errado, afinal. Mas no segundo seguinte, ela arrancou a xícara de café da minha mão e jogou no chão. A porcelana se espatifou pela sala toda. Meu Deus, você tá realmente sentada aqui tomando café numa hora dessas? A voz dela virou um grunhido assustador, os olhos cheios de nojo. Você me dá nojo. Uma mulher sem grana fingindo ser poderosa. Devo ter sido cega para te chamar de mãe. Você não tem mais nada. Por que diabos eu ficaria daqui? Fiquei lá sentada, em silêncio, encarando ela. Não achava nenhuma palavra para dizer. Cada pedacinho de carinho que ainda tinha se despedaçava com as palavras dela. Então, era isso. O calor dela, a dependência, tudo era só um subproduto do dinheiro. 3 anos de esforço, confiança e paciência não significaram nada para ela. Respirei fundo e forcei minha voz a ficar calma. Clara, dinheiro a gente ganha de novo. Isso não significa... E o que isso muda em estar falida? Gritou, me cortando. As bochechas ficaram vermelhas de raiva. Sem dinheiro é falência. No que você estava pensando? Fiquei com você porque queria uma vida boa. Se você nem consegue manter isso, por que eu ficaria? As palavras ecoaram na sala, cada uma como uma facada no coração. Olhei para ela em silêncio, com um sorriso amargo puxando o canto da boca, e naquele momento entendi uma coisa. Talvez esse congelamento de bens não fosse uma tragédia, afinal. Pelo menos agora eu via a verdade. Criei uma parasita ingrata do zero. Clara não notou a mudança na minha expressão. Continuava andando pela sala, reclamando sem controle. Se eu soubesse que você era tão inútil, teria tirado mais dinheiro enquanto dava. Pelo menos não estava nessa confusão agora, nem pensar que vou afundar com você. A empresa ainda tem umas casas e carros no nome, né? Vende. Me dá pelo menos uma parte. Ela continuou falando, até pegou um caderninho e rabiscou números, como se estivesse planejando uma estratégia financeira. Olhei para ela com calma e disse: Você não tem ainda uma boa grana guardada? Nos últimos 3 anos te dei pelo menos 500 mil gazitas. O tom dela endureceu na hora. Esse é o meu dinheiro. A voz subiu para um tom agudo, cheia de raiva. Fernanda, você já tá velha. Se acabar na rua, problema seu. Mas eu ainda tenho que cuidar do meu pai. Não espera nem um centavo meu. Encarei ela com uma expressão indecifrável. Abaixei a voz de propósito, testando ela. Se você pudesse me emprestar um pouco, talvez eu conseguisse virar o jogo. Quando me recuperar, você voltaria a ter a vida de antes. Não quer me ajudar? Ela congelou por um instante, depois deu uma risada debochada e aguda. Tá achando que sou burra? Olha pra você, se agarrando a qualquer coisa como uma miserável. Mesmo se eu te desse o dinheiro, acha que ia ver ele de volta? Que piada! E além disso, seus bens estão congelados.
Se te der meu dinheiro agora, é jogar no lixo. Ela acenou a mão como se espantasse uma mosca chata. Você devia estar pensando no que mais pode vender. Soma tudo o que sobrou. Talvez consiga juntar o suficiente para comprar um AP baratinho. Pelo menos vai ter onde ficar. Soltei um suspiro leve e disse casual. Bom, nesse caso, vou vender aquela casa e o carro que você deu para o seu pai também. Você não ousaria. As palavras saíram por reflexo, mas, assim que disse, percebeu o deslize e tentou disfarçar com uma tosse forçada. Quero dizer, vende o que ninguém usa. Não faz sentido deixar tudo lá pegando poeira. Não respondi, só olhei para ela em silêncio. Agora via claramente as intenções dela. Ela achava tranquilo dividir a riqueza, mas nunca as dificuldades. No momento em que sentiu que eu não podia mais oferecer aquele estilo de vida confortável, estava pronta para cortar os laços e vazar. Beleza, eu ia facilitar para ela. Ah, quase esqueci, disse devagar, deixando a xícara de café. Depois do congelamento de bens, aquelas casas também foram congeladas. Então, parece que você vai se mudar para um AP normal comigo. Claro, era mentira, só um teste para ver como ela reagiria. Ela nem piscou. Em vez disso, fez uma careta de desprezo, com a voz cheia de satisfação arrogante. Meu pai estava certo. Mulheres como você sempre acabam queimando tudo, cedo ou tarde. Ele me avisou para não confiar muito em você. Acho que ele te enxergou melhor que eu. Ainda bem que vim preparada. Ela tirou um documento impresso da gaveta e jogou na minha frente. Assina. Como vivemos juntas por 3 anos, estou sendo generosa. Quando assinar, meu pai e eu vamos dar entrada no tribunal. Ela ergueu o queixo e me olhou como se já tivesse ganhado. Se eu estiver de bom humor, talvez te mande uma grana todo mês. Mas não se ilude, não estou aqui para te bancar. Olhei para o documento. Rescisão do acordo de adoção. Por um momento fiquei encarando. Depois, soltei uma risada silenciosa. Então, era isso. Ela tinha planejado tudo desde o começo. Para ela, eu nunca fui mãe, só um caixa eletrônico ambulante. E agora que o saldo estava zerado, ela cancelava a assinatura. Ela notou minha hesitação e franziu a testa. Anda logo, meu pai está me esperando para o jantar. Levantei a cabeça com a voz calma. Você não disse que tinha uma festa com seus amigos hoje à noite? Ela zombou, com os olhos cheios de desprezo. Por favor, se eu não tivesse dito isso, você teria me dado o dinheiro tão fácil? Essa última frase acabou com qualquer fingimento. Não hesitei mais. Peguei a caneta e assinei. Espero que não se arrependa disso, disse, direta. Mas ela só riu, leve e despreocupada. Me livrar de um peso como você, tô felizona. Quando se virou para ir embora, os olhos dela caíram numa foto emoldurada em ouro na mesa de centro. Ela pegou sem pensar 2 vezes e depois correu pela sala, agarrando tudo que achou que valia alguma coisa e enfiando na bolsa. Na porta, olhou para trás uma última vez. Não esquece, vamos dar entrada nos papéis depois de amanhã. Com isso, saiu sem olhar para trás. Não impedi ela. Só fiquei olhando ela ir. Afinal, as coisas que ela pegou nunca seriam dignas de tocar de novo. 3 dias depois, logo ao amanhecer, antes mesmo de sair pela porta, meu celular tocou. O nome da Clara apareceu na tela. Oi! O que você está fazendo? Tô esperando há séculos do lado de fora do fórum. Você não vem? Não precisa entrar em pânico, disse fria. Te dei minha palavra, né? Não vou voltar atrás. Menos de 5 minutos depois, ela ligou de novo. Cadê você, caramba? Tô aqui há quase 1 hora. Ri, baixinho, com um toque de ironia nos olhos. Ela achou que podia tirar tudo de mim e sair sem consequências, nem pensar. E agora estava tão desesperada para cortar os laços que só me deu mais curiosidade de ver a cara dela quando soubesse a verdade. Fui com calma, me lavei devagar, vesti uma roupa limpa e sequei o cabelo mecha por mecha. Depois entrei no carro e fui para o fórum. De longe vi Clara andando impaciente na entrada com o pai biológico dela, Ricardo Lima, que estava sumido há tempos, do lado. Assim que saí do carro, os olhos do Ricardo grudaram em mim. A postura servil de antes sumiu. Agora ele olhava abertamente, até com ousadia, com uma expressão convencido e um toque de provocação no olhar. Fiquei calma e disse tranquila. Se tá tão afim de perder esses olhos, fico feliz em ajudar. Ele tremeu.
só um pouco. A arrogância dele sumiu por um segundo. Depois ele deu de ombros, forçado, e murmurou: Fernanda Lima, ainda se achando, o que te faz pensar que está em posição de falar firme agora? Sorri levemente, com um olhar penetrante. Tem certeza? Mesmo com os problemas da empresa, a autoridade que construí ao longo dos anos não era algo que um cara como ele podia igualar. Ricardo não respondeu, mas notei como os pés dele instintivamente deram meio passo para trás. Sorri friamente para mim mesma. Clara, vendo a tensão entre a gente, deu um passo à frente e bloqueou o caminho, franzindo a testa. Vamos acabar logo com isso. Tenho planos depois, ir às compras com amigos. Não respondi. Só empurrei a porta e entrei primeiro, calma e despreocupada. Atrás de mim, ouvi ela murmurar baixo. Velha parasita patética. As palavras foram ditas baixinho, mas ouvi claramente. Parei por meio segundo, mas não olhei para trás. 2 horas depois, a audiência terminou. O tribunal ainda estava processando a dissolução formal, mas meu advogado garantiu que não haveria complicações. Soltei o ar devagar e o peso no meu peito aliviou pela primeira vez em semanas. Quando saí, parei nas escadas do fórum e me virei para Clara com um tom gelado. O que você me disse antes? Ela piscou, surpresa com a pergunta. A expressão dela ainda estava se formando quando me inclinei para ela. Minha voz era baixa e firme, mas cada palavra caiu como gelo. Clara, você pode trair a lealdade, pode jogar relações no lixo, mas nunca, jamais, pense que tem direito de me humilhar. Ela deu um passo para trás por instinto, com um brilho de inquietação no rosto. Me endireitei, sorri fraco e distante, e me virei para ir embora. Clara, vermelha de raiva, deu um passo para me seguir, mas 2 seguranças que eu tinha arranjado antes bloquearam o caminho dela rápido. Senhora Lima, seu carro está esperando por aqui, disse um deles, educado. Caminhei para o carro com passos firmes. Bem ao chegar na porta, parei e olhei para eles uma última vez, com um sorriso lento e significativo nos lábios. Ah, quase esqueci uma coisa, disse natural. Meus bens foram totalmente descongelados hoje de manhã. No momento em que as palavras saíram da minha boca, o silêncio caiu ao nosso redor como uma cortina. Aí veio uma risada aguda e cortante. Você é realmente especial, né? Zombou Clara. Ainda fingindo para salvar seu orgulho patético? Falência é falência. Para de fingir que tá por cima. Só te faz parecer mais ridícula. Não respondi. Só fiquei lá, com o olhar calmo fixo em algo além dela, pro fim da rua. E então, bem na hora, um Ferrari vermelho novinho entrou suavemente no estacionamento. A carroceria polida brilhava sob o sol da manhã, radiando esplendor. A porta abriu e meu assistente saiu, impecável num terno sob medida, com cada movimento refinado e preciso. Ele veio até mim com um sorriso gentil e falou com uma voz quente e clara. Senhora Lima, esse é o veículo que a senhora encomendou há 2 dias. Acabei de pegar na concessionária. Ele fez uma pausa curta e acrescentou. Além disso, as operações da empresa foram totalmente retomadas após a pausa temporária que a senhora determinou para todos os departamentos. Alguma diretriz adicional? A voz dele não era alta, mas cada palavra caiu como um martelo, acertando em cheio os ouvidos da Clara e do Ricardo. Eles ficaram congelados no lugar, atordoados, como se estivessem grudados no chão, sem conseguir processar o que estavam vendo. Talvez o Ricardo ainda não tivesse entendido o quadro todo, mas Clara, ela sabia exatamente o que aquele carro significava. Era um Ferrari de edição limitada, um que ela nunca teve, e agora meu assistente tinha acabado de entregar ele para mim pessoalmente. Não era teatro, era a realidade. Isso não pode estar acontecendo, gritou ela, com a voz à beira da histeria, encarando o carro enquanto cambaleava para trás, incrédula. Você fez de propósito, só para me humilhar, né? Queria me fazer parecer idiota, né? Continuei sorrindo, vendo ela se desmanchar sem dizer uma palavra. Meu assistente franziu a testa levemente, claramente ofendido, mas levantei a mão suavemente para parar ele. Não precisava mais discutir. A verdade falava por si só. Ricardo ficou lá, pálido e atordoado, com o suor começando a pingar na testa. E naquele momento, a ficha caiu como um trem de carga.
Se não fosse pela Clara, xingando sem parar que Will estava falida, ele nunca teria ousado agir com tanta arrogância. Mas agora, se eu nunca estive falida, então ele tinha agido como um idiota. É, senhora Lima, gaguejou ele, dando um passo à frente com cuidado, com a voz cheia de uma cortesia falsa. Então, a senhora realmente faliu? Olhei para ele de lado, sem dizer nada. Meu assistente entrou na conversa com desenvoltura. Nossa CEO sempre foi a chefe interina da empresa. A tal falência foi só uma interpretação errada. O congelamento temporário dos bens foi causado pela interferência maliciosa de um ex-funcionário. Desde então, tudo voltou ao normal. Ele meteu a mão no bolso, pegou um cartão de visita e ofereceu para o Ricardo. Se ainda tiver dúvidas, sinta-se à vontade para visitar a empresa pessoalmente. A mão do Ricardo tremia enquanto pegava o cartão, mal conseguindo segurar firme. O rosto dele perdeu a cor e os olhos estavam vidrados de humilhação. Por mais que tentasse negar, a verdade era inegável. Eu não estava falida. Estava mais forte que nunca. Idiota! Gritou ele de repente, virando para Clara com um rugido furioso. Você disse que ela estava na pior, disse que não tinha mais nada, me trouxe aqui para humilhar ela. Olha quem está sendo humilhado. Antes que Clara pudesse reagir, Ricardo já estava despejando um monte de xingamentos, gritando na frente de todo mundo sem nenhuma contenção. Clara abriu a boca para se defender, mas não saíram palavras. O rosto dela ficou vermelho, os olhos arregalados de pânico e incredulidade. Ela caiu de joelhos, agarrando minha perna como se fosse a última tábua de salvação, soluçando tão forte que o corpo todo tremia. Mãe, eu errei. Juro que sei que errei. Só deixei o dinheiro subir a cabeça. Pode me bater, gritar comigo, qualquer coisa. Só me aceita de volta, por favor. Se me deixar ser sua filha de novo, faço o que você quiser. A voz dela estava entrecortada, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. A maquiagem toda borrada. Mas fiquei lá, imóvel, olhando ela em silêncio, completamente impassível. Porque sabia que isso não era remorso, era medo. Ela não queria voltar para mim, só não queria voltar para a pobreza. Isso não era amor, era cálculo. Falei devagar, com a voz calma e firme. Clara, a partir de agora, você não faz mais parte da minha vida. Ela levantou o olhar, chocada, atônita com a firmeza das minhas palavras. Me virei para o meu assistente. Cancela o acesso dela a todas as contas fiduciárias. Remove qualquer benefício financeiro que ela está recebendo. Tira ela de todos os sistemas da empresa. Meu assistente respondeu sem hesitar. Entendido, senhora Lima. Vou processar tudo ainda hoje à tarde. Continuei. Congela todas as contas de cartão de crédito dela. Revoga o acesso a qualquer residência ou veículo no meu nome. Nada de assistência interna de nenhum tipo. Clara entrou em pânico total. Mãe, não, você não pode me fazer isso. Ela se levantou num pulo e tentou me agarrar. Dei um passo para trás, evitando o toque dela. Você fez sua escolha, Clara. Assinou o acordo de rescisão da adoção. Você mesma terminou essa relação com suas próprias mãos. Queria liberdade? Agora tem. Os lábios dela tremiam, mas ela não conseguia achar uma palavra para dizer. Mas ela não era burra. Não demorou para perceber que isso não era algo que dava para desfazer. Parou de chorar. Parou de implorar. O rosto dela ficou frio e duro num instante. Tá achando que isso significa que ganhou? Cuspiu entre os dentes, com a voz cheia de veneno. Um dia você vai se arrepender. Acha que seu dinheiro te faz intocável? Você é só uma velha que ninguém ama de verdade. Encarei ela, sem me abalar. Os insultos continuaram vindo, cada um mais afiado que o outro, como se ela tentasse afogar a própria humilhação na raiva. Você me usou desde o começo, me explorou. Ricardo ficou em silêncio ali perto, mas agora estava franzindo a testa. Se remexia, visivelmente inquieto. Clara notou a mudança no comportamento dele e virou na hora, tentando puxar ele para o lado dela. Pai, você tá vendo, né? Ela nunca ligou para nenhum de nós. Éramos só acessórios para a imagem perfeita dela. Quando viramos inconvenientes, ela jogou a gente fora. Ricardo estreitou os olhos e falou baixo, cauteloso. O que você está dizendo? Digo que somos a verdadeira família aqui.
disse Clara, tentando manter a calma. Você não dizia sempre que ela nos menosprezava, que só nos mantinha por perto para as aparências, que só nos usava para se divertir? Para ela, somos só um jogo. Os olhos do Ricardo piscaram. As palavras dela claramente alimentavam um ressentimento guardado há muito tempo. Se ela fosse tão cruel, já teria chutado a gente há muito tempo, disse ele, com a voz de quem tentava convencer a si mesmo tanto quanto qualquer um. Talvez ela só seja educada por causa do passado. Clara aproveitou o embalo. Ela não está sendo educada, está só esperando a hora certa para nos destruir. Se não me apoiar agora, ela vai vir atrás de você. Ricardo hesitou, preso na própria dúvida. A expressão dele ia da incerteza à defensiva e voltava. Observei com uma indiferença calma enquanto a cena se desenrolava. Que é isso? Perguntei baixo, olhando de um para o outro. Uma peça de teatro, pai e filha? Você, que entregou sua filha para uma mulher rica para te consolar, e você, que vendeu o amor de uma mãe por um pouco de luxo. Que dupla! O rosto do Ricardo ficou vermelho de raiva. Não força, Fernanda. Ter dinheiro não significa que você pode pisar nas pessoas. Arqueei uma sobrancelha com a voz firme, mas fria. Dinheiro é só uma ferramenta, mas vocês dois nem são dignos de ser ferramentas. O rosto da Clara se contorceu, perdendo o último pingo de civilidade. Ela rosnou. Tá bom, acha que venceu? Espera, um dia te esmagar. Gente como você sempre acaba enganada. Me virei para o meu assistente sem olhar para trás. Coloca os dois na lista negra de segurança da empresa. Proibido o acesso a todos os prédios e propriedades afiliadas. E uma coisa a mais, acrescentei com a voz mais suave, mas mais fria que nunca. Tudo que me devem, que a lei cobre. Meu assistente assentiu. Vou mandar o jurídico começar o processo de recuperação imediatamente. Me virei e fui para o carro, com cada passo medido e firme. A partir de agora, disse, sem olhar para trás, vocês não existem mais no meu mundo. Atrás de mim, Clara continuava gritando. Ricardo xingava, mas eu já não ouvia uma palavra. Quando entrei na garagem do meu carro novo, a chaleira na mesa ainda soltava um vapor leve. Mal tinha me sentado, levantando a xícara para os lábios, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, a cena na minha frente quase me fez rir. Ricardo Lima estava no batente, visivelmente tenso. Assim que me viu, virou e gritou para a pessoa do lado. Se ajoelha! Clara tremeu e caiu de joelhos, sem hesitar. Os olhos dela estavam cheios de pânico e a voz tremia enquanto murmurava. Senhora Lima, eu errei, de verdade. Ricardo torcia as mãos, nervoso, tentando parecer arrependido. Senhora Lima, ela é jovem e inconsequente. Já dei uma lição dura nela. Por favor, quem sabe dá para dar mais uma chance. A voz da Clara estava rouca de tanto chorar. O rosto estava marcado de lágrimas, o cabelo bagunçado, e umas marcas vermelhas e arranhões leves estavam na pele dela. Mantinha a cabeça baixa, como uma prisioneira esperando o julgamento, com o corpo todo tremendo. Olhei para ela, sem me comover. Todo o tempo e esforço que dediquei a ela, o que me trouxe? Ganância, egoísmo, traição. O que ela estava sofrendo agora era só a consequência das próprias escolhas. Ricardo, vendo meu silêncio, ficou mais ansioso. A boca dele se contorceu enquanto o olhar pulava nervoso entre Clara e eu. Naquele momento, risadas leves e vozes animadas vieram de fora. A Clara tá aqui? Vamos juntas pro clube? Duas jovens elegantes estavam na entrada, me olhando com um desinteresse educado. Não tinham reconhecido a figura desleixada ajoelhada no chão. Mas, quando Clara virou a cabeça por instinto para as vozes, as garotas finalmente notaram ela e congelaram no lugar. Os olhos dela se arregalaram e as expressões mudaram num instante. «Clara, que diabos você está fazendo?» perguntou uma delas, perplexa. O rosto da Clara ficou pálido. Ela se levantou num pulo, em pânico, procurando uma explicação. «Não é o que parece. Eu posso explicar, mas eu já tinha visto através da máscara que ela usava também. O que ela mais valorizava nunca foi o amor. Era a aparência, a imagem, o orgulho. E agora, isso era a humilhação que ela nunca conseguiria aguentar. Levantei a mão suavemente, impedindo ela de dizer mais uma palavra, e me virei para as duas garotas com uma expressão calma e serena.
Clara já foi minha filha adotiva, disse, com um leve sorriso. Há uns dias, ela achou que minha empresa tinha falido. Na mesma hora, cortou relações comigo. Ajeitei uma mecha de cabelo solta atrás da orelha e acrescentei, quase com malícia. Pra azar dela, tudo foi uma armadilha. E agora, alguém tá se arrependendo. Clara cambaleou levemente, como se minhas palavras tivessem tirado o ar dela. O rosto dela ficou completamente pálido. As duas garotas trocaram um olhar e depois sorriram, com deboche e diversão. Eu sabia, zombou uma delas, sempre se gabando de quanto dinheiro tinha para gastar, como se fosse uma herdeira metida. Que piada! Os olhos da Clara se arregalaram, incrédulos. Como você pode dizer isso? Eu te dei presentes. Comprei bolsas de grife para você. Achou que a gente ligava? Retrucou a outra garota com um sorriso frio. Sério que achou que umas bolsas comprariam amizade? Cresce, Clara. Com isso, elas viraram e foram embora sem dizer mais nada, nem um tchau. Clara ficou paralisada, como se tivessem jogado ela num bloco de gelo. Os lábios tremiam, mas ela os apertou com força, tentando não desmoronar de vez. Eu sei que errei de verdade, disse finalmente, com a voz entrecortada, a arrogância completamente apagada. Você me amou tanto uma vez, não mereço uma segunda chance. Baixei o olhar e encarei ela, não com hesitação, mas com clareza. Queria ver se ela finalmente entendia o que realmente perdeu, mas, no olhar dela, ainda não via remorso, só impotência, só medo. Ela não estava arrependida, só estava com medo de voltar para a vida que achava que tinha deixado para trás. Então, falei baixinho, mas com firmeza. Clara, a coisa mais extravagante do mundo não é um carro de luxo nem uma bolsa de grife, é o coração de uma pessoa, e você já gastou tudo. O rosto dela escureceu por completo. Ela sabia que dessa vez tinha acabado de verdade. Virou e foi embora sem dizer mais nada. Ricardo ficou lá, tentando argumentar comigo uma última vez, mas, vendo minha determinação, murmurou um xingamento baixo e foi atrás dela. Fiquei lá, vendo eles sumirem da minha vida. 3 anos de memórias desmanchados em poucas horas, espalhados, vazios e sumidos. Não é que eu fosse cruel. Um dia amei ela profundamente e tentei criar ela para ser uma mulher forte e decente. Um dia ela me serviu chá na cozinha, um dia tentou, desajeitada, mas com seriedade, organizar um jantar surpresa de aniversário para mim. Mas um coração não apodrece do dia para a noite. E no fundo, eu sabia. Se eu não tivesse lá no topo, ela nunca teria usado aquela máscara tão bem. Fechei os olhos por um momento e soltei o ar devagar. Talvez o que realmente me deixou seguir em frente não foi se ela se arrependeu, mas o fato de que finalmente entendi que não precisava mais me agarrar ao certo ou errado para justificar nosso laço. Voltei para dentro. O chá tinha esfriado. Lá fora, a brisa dançava suavemente com as cortinas. Fiz outra chaleira, saí para a varanda e fiquei olhando o sol se pôr devagar no horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia tranquilo e em paz. Na manhã seguinte, voltei para a empresa. Assim que as portas do elevador abriram, a recepcionista explodiu de animação e me cumprimentou com uma voz alegre, quase tremenda. Senhora Lima, bem-vinda de volta! Caminhei pelo escritório e cada funcionário que cruzava comigo fazia um aceno respeitoso. Alguns até secavam discretamente os cantos dos olhos, com expressões que misturavam alívio e admiração. Até aquele momento não tinha percebido o quanto minha presença ali era enraizada, o quanto significava para todos. Meu assistente me seguiu até o escritório e começou a atualizar sobre as estratégias de mercado do novo trimestre e os projetos em andamento. Escutei com atenção, sem pressa para dar ordens como antes. Em vez disso, dei meu tempo, deixando a voz de cada departamento ser ouvida, retomando aos poucos o ritmo de liderança com clareza e calma. À tarde, a luz dourada do sol entrava no escritório. Estava sentada na minha mesa, revisando um conjunto antigo de arquivos, quando bateram de leve na porta. Senhora Lima, disse meu assistente, suave. Chegou isso agora. É uma entrega por correio. A remetente é a Clara. Parei por um momento. Era um envelope azul escuro para documentos, selado com uma etiqueta dourada, igual aos que ela adorava. Ela dizia, são os pequenos detalhes que definem o bom gosto.
Abri o envelope. Dentro, tinha várias folhas de documentação legal e uma carta manuscrita, cuidadosamente dobrada. A letra era dela, familiar, mas sem a extravagância e o estilo de sempre. Fernanda, sei que não tenho mais direito de te chamar de mãe, mas me deixe escrever essa carta. Não peço perdão. Não tento ganhar sua compaixão. Só queria te oferecer um pouco de sinceridade, por mais tardia que seja, para dar sentido a essa relação que saiu dos trilhos. Me reclinei na cadeira, lendo cada linha, enquanto a sinceridade nas palavras cruas dela se assentava silenciosamente. Recentemente, me vi de novo no lugar que achei que tinha deixado para trás, o apartamento do meu pai. É velho, úmido, e a água quente demora mais de 1 hora para sair. Só então entendi de verdade o tipo de vida que você me deu, o quanto era diferente de tudo que eu conhecia antes. Mas meu arrependimento não é só pelas dificuldades, não é por sentir falta do conforto. Lamento que, quando arranquei o rótulo de ser sua filha, também destruí cada pedaço da minha vida que valia a pena honrar e agradecer. Demorei 1 semana inteira para reunir coragem para escrever isso. E se fosse só para te conquistar, não teria incluído os documentos legais anexados. Tô devolvendo voluntariamente tudo que você me deu um dia. Não mereço me agarrar a nenhuma parte do seu mundo. Mas espero que, mesmo não sendo como filha, pelo menos como alguém que você já mostrou bondade, eu possa ter uma chance de recomeçar. Quando terminei a última frase, meus dedos estavam levemente frios. Não sou de me amolecer fácil, mas naquele momento também não senti frieza. Sabia que ela talvez ainda fosse imatura, que talvez não entendesse totalmente o peso dos atos dela, mas finalmente tinha começado a se enfrentar. E isso era o começo do crescimento. Não respondi. Só deixei a carta com cuidado de lado. Naquela tarde, dei instruções para o meu assistente fazer uma doação discreta, patrocinando anonimamente a matrícula da Clara num programa de formação profissional focado em análise de mercado, o mesmo campo que ela tinha tocado brevemente na empresa. Não tinha intenção de contar de onde vinha o dinheiro. Não precisava da gratidão dela, só esperava que ela não desperdiçasse a segunda chance. Uns dias depois, um amigo me arrastou para um jantar beneficente comunitário. O lugar era quente e elegante, com um murmúrio suave de jazz clássico flutuando no ar. Por um momento, esqueci o quanto resistia a esses eventos sociais. Enquanto segurava uma taça de champanhe, trocando conversa fiada com uma mulher ali perto, uma voz tranquila e baixa falou do meu lado. Fernanda Lima, já ouvi falar de você. Virei e vi um homem parado ao meu lado, vestido com simplicidade, com uma presença discreta, mas sólida, e um olhar que tinha o equilíbrio certo de respeito e curiosidade. Sou Samuel Pereira, disse ele. Dirijo o Fundo de Saúde Comunitária. Me disseram que você está reestruturando seu negócio ultimamente. Sorri levemente. Parece que virei manchete em certos círculos. Ele riu baixo, com um tom sincero. Diria que você parece alguém que vale a pena ouvir. Naquele momento, percebi que existe um tipo de gentileza que não vem do poder, da negociação ou da estratégia, mas de ser tratada como igual e respeitada simplesmente por quem você é. A vida voltou ao normal mais rápido do que esperava. Um dia, achei que perder certas pessoas deixaria um buraco permanente. Mas a verdade é que a vida não para para o coração partido. Ela se reconstrói silenciosamente nos espaços que sobram. A crise da empresa passou e fui eu quem virou o jogo. Com uma visão renovada, ressuscitei um projeto de integração de mercados interestaduais que estava engavetado há tempos e comecei a reconstruir a estrutura comercial principal da empresa. Toda manhã me via à frente da sala de conferências, explicando planos estratégicos com clareza e precisão. Meus colegas não me viam mais só como a líder da empresa, mas como algo a mais. Uma âncora, um símbolo de propósito. Agora que a senhora Lima voltou, sussurrou alguém uma vez, a gente recuperou o rumo. Ouvi e sorri. Fora do trabalho, comecei a reconstruir as partes da minha vida que tinha negligenciado por muito tempo. Plantei o primeiro galho de lavanda no jardim, o aroma favorito da Clara antigamente. Nas tardes ensolaradas, fazia um chá, sentava na cadeira de vime e observava a brisa acariciando as flores. Os vizinhos passavam para cumprimentar e, pela primeira vez, não sentia mais que estava vendo a vida através de um vidro. Voltei a pintar,
algo que tinha deixado de lado na juventude, e transformei o quartinho de cima num estúdio. O trabalho não era grande coisa, mas me trazia paz. Até comecei a planejar uma viagem que estava adiando há tempos. Quem sabe ver a neve nas montanhas de Campos do Jordão? Quem sabe ouvir o vento na costa de Florianópolis? Não era uma fuga, era uma partida de verdade. Dessa vez, uma com intenção, não evasão. Às vezes, Samuel vinha jantar comigo. Não tinha um romance profundo entre a gente. Ele era só um homem gentil e atencioso. Falávamos de livros, mercados, histórias de família e, de vez em quando, dos arrependimentos mais discretos do passado. Você parece mais firme que a maioria das pessoas que conheço, disse ele uma noite. Ri baixo. Não é firmeza, é aprender a não se agarrar tanto. Não tinha pressa para me aproximar, não tinha necessidade de forçar um laço. E, finalmente, entendi. Certa companhia não precisa se chamar amor para ser profundamente reconfortante. Clara, nunca mais falei com ela, mas por um coordenador de projetos comunitários, soube que ela estava frequentando os cursos com dedicação. O histórico de presença dela era impecável, e ela até se voluntariou para o programa de mentoria. Isso me fez pensar. Talvez ela estava começando a entender que a verdadeira redenção não vem de outros te darem uma segunda chance. Vem quando você decide se levantar. Não interferi na nova vida dela, assim como esperava que ninguém interferisse na minha. Lá fora, a luz da lua se derramava sobre minha mesa. Virei uma página do romance que estava lendo devagar, deixando os dedos sentirem a textura calma do papel. Esse ano perdi muito e ganhei ainda mais. E finalmente entendi, a felicidade não vem de possuir alguém ou de ter mais coisas. Vem de não ter mais medo do que se pode perder. Porque quando você encontra coragem para caminhar sozinho, percebe que já tem tudo o que precisa. Ainda tem muito que não sei sobre o futuro, mas sei disso. Sou forte o suficiente e suave o suficiente para enfrentar cada manhã como vier. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.